Olá, minha gente, boa noite, bom dia e boa tarde. Aqui quem fala é o servo de Jesus, aquele servo que ninguém fez mal ainda, graças a Deus. É ameaçado, mas não atingido, é. Mas olha, minha gente, eu vim falar a respeito aqui do Rio Grande do Sul e vim falar a respeito sobre João Batista também, tá bom? Parece que as águas do Rio Grande do Sul estão sempre sendo atingidas lá, estão sendo enchendo e voltando a destruir tudo lá de novo. Então, minha gente, o que tá faltando é alguém se levantar lá e falar assim, ó, vamos se arrepender, gente. Vamos se esforçar para servir a Deus. Vamos se esforçar em acreditar em Jesus que ele vai livrar nosso estado. Vamos se esforçar em ler a Bíblia. Vamos se esforçar em ler a Bíblia. Vamos fazer o possível para que Deus restaure não só o nosso estado, mas a nossa nação. Que ele retire do mal do Rio, do mal do Rio Grande do Sul, né? E que a gente possa se converter verdadeiramente, para que Deus possa não simplesmente restaurar o nosso país, mas ele restaurar nosso coração, sabe? Desculpa, gente, tô um pouco com tosse, tá na garganta. Então, o que tá faltando é alguém aparecer e não só pegar o evangelho, mas pegar o arrependimento, cara. É simples o arrependimento, cara, o arrependimento. E João fala sobre o arrependimento. Acho que ele é um dos primeiros que fala sobre o arrependimento dessa maneira. Arrependei-vos, que é chegado do reino dos céus. Ele é o que veio antes de Jesus. Ele que veio aí. Ele veio mostrar quem estava vindo antes e depois dele era bem mais poderoso do que ele, né? João Batista. E nós temos que fazer a mesma coisa. Falar que quem vem depois da gente, Jesus ele vem para todos nós a qualquer momento. Se você morrer hoje, ele veio para você, irmão. Se você sofrer alguma coisa hoje, mesmo que você não morra, ele veio com você para te ajudar, para te proteger, ou então para te livrar, ou então para cuidar de você nos seus problemas. Ele sempre tem uma lição para dar. Nada acontece por acaso. Há algumas coisas que saem, tem coisas que Deus não decide acontecer, mas ele permite. Mas se você botar sua vida na direção dele, se você botar sua vida no controle dele, ele pode muito bem cuidar de você muito bem. Então o que tá faltando no Rio Grande do Sul é alguém que se levante e fala, olha, vamos servir a Jesus. Eu vi gente falando para arrecadar dinheiro, botar show, por mais show, música para arrecadar dinheiro. Já não basta os políticos que roubam o dinheiro que é enviado para lá, na verdade. Então, então, é um problema que os políticos roubam o próprio dinheiro que eles estão enviando para lá. E isso é complicado, cara. Que as pessoas pobres vão sofrendo, né? E Deus mandando chuva pra lá, cara. Mandando chuva. Como se Deus fosse ruim. Mas Deus não é. Final dos tempos. Povo rebelde. Povo que não se converte. Serve a Jesus. Arrependa-se dos seus erros. Quem vem depois das nossas vidas, depois de cada um de nós, depois que nós morrermos, Jesus vem pra gente. E depois de cada um de nós, né, depois da gente, depois dessa vida, vem Jesus depois da gente para julgar a gente, depois das coisas que a gente fez de errado, das coisas que a gente fez de certo, entendeu? Todos vamos aparecer diante do tribunal de Deus para nos para darmos conta do que nós fizemos, nós falamos, nossos erros, nossas qualidades, entendeu? Então, quem vai entrar em juízo é quem não teve piedade. Quem vai entrar em juízo, não adianta você ser ruim, não adianta você ser mal, você destratar os outros à toa, não adianta você fazer o que é errado, não adianta você pecar escondido, não se arrepender nunca. Não adianta. Quando Deus te pega, ele te acha, ele é misericordioso em castigar. Isso sim, ele é misericordioso. Se ele não te castiga, vem o perigo de você ir para o inferno, porque nós somos corrigidos porque somos filhos. Os bastardos não têm correção. Então, minha gente, por favor, arrependa-se, se converte, vê todo o mal que fizeram, Deus fez na vida de vocês, permitiu na vida de vocês, que Deus não faz mal. Deus ele permite o mal, né? Deus, tudo que Deus faz é bom.
fiel, sabe? Então, vamos nos converter, nós que estamos nos outros estados, para que não chegue no nosso estado também coisas semelhantes. Nenhum estado vai acontecer coisa igual, né? Pode acontecer outro tipo de problema, mas é bom que a gente se arrependa antes da hora, para que não aconteça coisas como desse jeito. Então, Deus seja com a gente, para fazer a gente se converter verdadeiramente, e Deus nos abençoe. Com, né, você seja sincero aí no seu pensar, a gente possa amar o nosso próximo, cara. Larga, larga de bobeira, larga de ficar no erro, na vida errada, larga da prostituição, do adultério, da fornicação, larga das drogas, larga da impiedade, minha gente. Pelo amor de Deus. Eu vou ler um versículo aqui, é o João, em João, do 1 até o 27, e dá algumas pequenas explicações, né, que o verbo se fez carne, né? Ele passou por todos os nossos essas fraquezas nossas, mas ele não pecou. Isso que muita gente não acredita. Jesus, ele não pecou, ele passou por tudo isso que a gente passou, mas ele não cedeu ao erro porque ele é perfeito. Não existe uma pessoa perfeita a errar. A gente sabe que todos nós somos falhos, por isso que a gente sabe que a gente não, a gente é perfeito. Mas uma pessoa que é perfeita chegar na Terra, pô, o cara é perfeito, será que existiu mesmo um cara desse? Pela fé tu acredita. Peraí, gatinho, peraí, gatinho. Pela fé tu acredita, entendeu? Então, simplesmente tenha fé em Jesus. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus, tá, minha gente? Deus abençoe vocês e eu vou ler o versículozinho aqui. 1 João de 15 ao 27, o testemunho de João Batista. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça, né? A lei de Moisés, mas chegou o momento que o melhor para nós veio, que é Jesus. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou e não sou Cristo. E perguntaram-lhe: Então quem és? Pois és tu Elias? Ele disse: Não, não sou. És tu profeta? Não, pô, não sou profeta. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Como diz o profeta Isaías. Endireitai o caminho do Senhor, minha gente. Só que ele era um servo dirigido só para isso. Para endireitar o caminho que estava vindo o Messias, o Cristo mesmo. Então, meu amigo, seja como João Batista. Endireitai as veredas aí, cara. Se arrepende, meu chapa. Vamos levar as coisas mais a sério. O juiz... Acredito que o juízo vai chegar de qualquer jeito, mas sempre tem pessoas que elas levam a sério e se arrependem. Então vamos fazer o que é honesto, vamos fazer o que é sincero, vamos amar, gente. Não é só namoro isso, não. Esse negócio de amor fraternal não é só namoro, não, minha gente. É amor ao próximo, cara. Dedica aí a sua vida, você fala altruísta, né? Abnegação, gosto de usar essas palavras, são palavras bonitas, são palavras de sacrifício ao próximo, né, minha gente? Esforço sincero. Esforço sincero. Então, minha gente, vou continuar lendo aqui. Versículo 24 a 27 agora. Os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe: Por que batizas, pois se tu não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhe, dizendo: Eu vos batizo com água, mas no meio de vós está um que de vós não conheceis. Eis é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Então, minha gente, é, João Batista, ele batiza só com água, o arrependimento. Tem sempre a necessidade de você ser batizado, entendeu? Você tem que se arrepender.
é a parte externa que você está compromissado com Jesus verdadeiramente, publicamente, manifestando uma fé pública que você está arrependido e você quer entrar e servir a Jesus de verdade. É o batismo, né, em águas, né? O batismo daquilo que você está se arrependendo, daquilo que você está se arrependendo, das coisas que você está se arrependendo. Você vai se dedicar verdadeiramente para Jesus, né? E Jesus estava chegando ali para chegar como maioral, né? Eu, para se dedicar ao povo que ia acreditar nele, causar os sinais que era necessário, trazer o alimento de Deus, né? O alimento, as palavras de Cristo, as palavras de Deus para o povo, para tudo dar certo, né? Para quem é de Deus se chegar a Ele, quem é de Deus não se chegar, que infelizmente tem pessoas que não se achegam a Deus, tem pessoas que são ruins, mas o problema, cara, não é você ser ruim, o problema é você não acreditar em Jesus. A consequência de você acreditar em Jesus vai fazer você ser bom, vai fazer você ser uma pessoa boa. Então, as palavras de Jesus entram no seu coração quando você crê nele, você se dedica a ele, você vive ele. Porque não adianta você ser cristão e você praticar más obras. Então você está sendo como se fosse um hipócrita, cara. Entendeu, minha mana? Então você tem que se esforçar para fazer o que é bom, não só para você, o próximo também, não é só para sua liderança, não. Liderança também é, cara. Eu também erro. Pessoas erram, cara, o tempo todo. A gente é pecador, a gente é falho. O negócio é você tá se arrepender. Se você tá querendo se arrepender, se você se humilha, cara. Todo mundo erra alguma hora. Não adianta, não tem jeito, tá bom? Então o que eu quero dizer pra vocês é que Deus abençoe, tá? E que a gente seja como João Batista. A gente não precisa ser profeta, a gente não precisa ser Elias, tá? A gente não precisa ser Jesus para pegar o evangelho, a gente não precisa ser pastor, evangelista. A gente só pode se esforçar se a gente ama ele verdadeiramente. A gente pode abençoar outras vidas com a palavra de Deus. A gente pode, não só com a palavra de Deus, mas com ações boas, né? Que é o que me ensina na palavra de Deus, né? Boas ações também, né? Para mostrar que você tem a sua fé verdadeira. Então fica aqui minha palavrinha. Eu só vou, só vou ler mais uma parte aqui. Eu achei maneira. Antes de eu ler esse vídeo. O verbo se fez carne. Cristo, um Deus eterno, se tornou um ser humano. A humanidade e a divindade estavam unidas em Jesus. De maneira humilde, ele adentrou a vida humana com todas as limitações da existência humana. Ele então iria experimentar todas as dificuldades e tentações que nós enfrentamos e vencer todas sem fracassar ou desobedecer a Deus. Olha só, ele então ia experimentar todas as dificuldades e tentações que nós enfrentamos e vencer todas sem fracassar ou desobedecer a Deus, de modo que poderia relacionar-se conosco de forma completa, que poderia relacionar-se conosco de forma completa, por ter se tornado um de nós. Poderia também dar a sua vida em nosso lugar, pagando completamente a punição pelos nossos pecados, isto é, nossa rebeldia e oposição em direção a Deus. Jesus é o único que poderia definitivamente fazer a ponte que cobre a lacuna criada entre Deus e os homens, restaurando a oportunidade de termos um relacionamento pessoal com Deus Pai. Surpreendentemente, a maioria das pessoas rejeita a oportunidade. Então, Jesus como sendo perfeito, Jesus como sendo um sacrifício perfeito, ele é remidor dos nossos pecados, né? Ele nos redimiu. Ele pode muito bem ser um sacrifício que vai perdoar o pecado de toda a humanidade. Por quê? Porque ele nunca pecou. Que ele passou pelo teste de 33 anos e não pecou em nenhum momento, que simplesmente não era um homem, ele era um Deus no corpo de um homem. Então ele conseguir pagar, fazer um pagamento perfeito. Ele não era um boi, um bezerro, um carneiro, né? Também não tinha pecado, mas não tinha consciência, não se deu por si mesmo, não se deu para ser morto, sabe? Não era perfeito diante de Deus, aquele sacrifício era temporário. Então, Jesus sendo perfeito, ele conseguiu adquirir isso pra gente. E a gente usando o nome dele, a gente pode receber perdão, a gente pode ir pro céu, a gente pode abençoar outras vidas, a gente pode abençoar a nossa, entendeu? Então,
Há privilégios que você tem acreditando em Jesus. Não vá a Satanás como Rio Grande do Sul. Estão fazendo. Estão fazendo igrejas satanistas aí de São Paulo para o Rio de Janeiro também. Igrejas grandes satanistas que o povo tá indo. Então é perigoso, né? Causar uma danificação aqui para os nossos estados que não seria nada bom para a obra de Deus, né? E não seria nada bom também para nossos países financeiramente e nas outras áreas, né, da nação. Então fica aqui minha palavra, né? Minhas palavrinhas que eu mencionei da Bíblia, tá? Desculpa falar minha palavra, minha gente, é a palavra de Deus, tá? Você fique pensando aí no que eu disse e que você possa se converter, que você possa levar outros a Cristo, fazer coisas boas, ter misericórdia, que você possa ser como João Batista. Não é profeta, não é Elias, não é Jesus, mas leva outros a arrependimento. Traz a palavra de Deus com sucesso para que outros se arrependam, tá, minha gente? Deus vos abençoe. Desculpe pelas tosses e desculpe por essa palavra ruim, difícil assim, que eu fico querendo tossir, tá, minha gente? Desculpa, tá? Mas é o caso hoje aí, tá? De noite, né? Então é assim mesmo, tá? Perdão. Fica na paz, tá, minha gente? Amo vocês aí, na boa. Amo também umas pessoas muito especiais, tá? Mas vou deixar isso quieto. Tá? Fica na paz aí, minha gente. Boa noite.